Olá, seja bem-vindo à aula 19 do nosso treinamento. Essa aula vai ser rapidinha, porque nós temos que fazer a correção dos exercícios de potenciação e porcentagem. Se você já pegou o carrear do curso, se você já entendeu como funcionam as operações anteriores, tenho certeza que você vai conseguir fazer esse ou fez esses exercícios com o pé nas costas. Detalhe importante, eu acredito que você deve estar se perguntando, poxa Alessandro, mas e o gabarito com todos esses exercícios que você já executou? Vai estar disponível? No término desse módulo, eu vou publicar esse vídeo numa área exclusiva lá do meu portal e vou passar um link para que vocês possam ter acesso a essa planilha para consulta, não para edição. Vocês poderão consultar essa planilha enquanto eu tenho permissão para fazer a edição. É uma forma mais fácil, vou utilizar até o conceito do curso, deixa eu ler aqui, ó, compartilhar planilha, estou anotando no meu conteúdo programático. Porque aí você já vai poder também aprender na última aula como fazer o compartilhamento dessa planilha. Apesar de que isso é um objetivo do treinamento do módulo intermediário. Nós vamos fazer o compartilhamento das pastas de trabalho que nós estivemos trabalhando também. Bora? Chega de falar, Alessandro. Abrindo o Google Chrome novamente, nós vamos fazer as operações então de porcentagem e potenciação. No Brasil, aproximadamente 33,72% de tributos são cobrados sobre os rendimentos. Se eu receber 19.750, quantos reais terei disponível após o abatimento dos impostos? Então vamos lá. Igual 19.750 é quanto eu tenho hoje. Eu quero saber quanto eu vou ter disponível após abater os impostos. Então, isso menos 19.750 vezes 33,72% de impostos. Pressionando Enter, o resultado vai ser a quantidade que eu tenho disponível no meu bolso após o pagamento desses impostos, que será de R$ 13.090,30. Aqui, eu vou até copiar a fórmula aqui para o lado, vou até alinhar, veja só, se você quiser alinhar essa fórmula, centralizar, eu posso utilizar esse conceito aqui de alinhamento vertical, e vou aumentar um pouquinho essa coluna aqui, a coluna H. Para inserir uma linha, você pode clicar com o botão direito sobre sobre uma linha qualquer e escolher aqui inserir uma linha acima. Então eu vou inserir uma nova linha para poder fazer uma outra operação aqui próxima a essa. Você observou que nós fizemos o cálculo da operação matemática anterior utilizando a conotação decimal. E se eu tivesse que usar essa conotação decimal e não a conotação de percentagem? Eu poderia fazer de duas formas. A primeira, eu vou pegar aqui os meus 19.750 e vou subtrair 19.750 vezes 33,72. Opa, tá errado. É 0,3372. Se eu não colocar esse zero, eu estaria multiplicando esse valor por 33 vezes. É muito maior do que eu preciso. Se eu der o Enter, você vai ver que o resultado é exatamente igual. Mas ainda existe uma outra forma de fazer essa operação matemática. Por isso que eu falei que a matemática é incrível. Eu vou inserir mais uma linha acima, vou copiar essa fórmula aqui para baixo. Você viu que a formatação dessa minha célula foi copiada para cá também. Não tem problema, vou usar aqui o meu pincel de formatação e vou voltar elas como estavam. Pronto. Eu posso fazer o mesmo também aqui. Olha como é fácil, quando você já começa a utilizar os recursos que você aprendeu no nível básico no seu dia a dia. A outra forma é a seguinte, Alessandro, vamos lá, eu tenho 19.750. Eu quero saber quanto vai ficar. Para saber quanto vai ficar, vamos lá, 19.750 vezes um único número. Nós vamos pegar aqui 100 e vamos subtrair 33,72. O resultado dessa operação matemática é o percentual que me sobra sem o desconto dos impostos. Quando eu pressionar o Enter, você... Opa! Ah, tá certo. Dividido por 100. Esqueci um detalhe importante, olha só. 1.309.000 não é o quanto eu tenho. Se eu estou fazendo aqui um cálculo da diferença entre 100% e a porcentagem que eu quero, o resultado dessa operação aqui tem que ser dividido por 100. Justamente para que eu possa ter a proporção correta para o resultado que eu estou procurando. Então note que para fazer a mesma conta de operação aqui de percentual, eu tenho três fórmulas completamente diferentes que podemos utilizar. E nessas três fórmulas nós vamos chegar ao mesmo resultado, que é o total que eu vou ter disponível no meu bolso depois que eu pagar os impostos. Esse outro exercício aqui também é bacana.
Tendo em vista as descobertas aí do pré-sal, o governo tem discutido uma forma de divisão de royalties dessa exploração. Nada político, é só um probleminha. Complete abaixo o valor da participação dos estados, tendo em vista um lucro de R$ 1.876.000 nos percentuais abaixo. Então, cada um desses estados e o governo vão receber um percentual desse valor. Cada um, se você observar, tem um percentual. Se somarmos todos eles, nós vamos ter aí o total de 100%. O que eu vou fazer? Nós vamos colocar então aqui, olha só que interessante aqui na parte de baixo, quando eu selecionei as células, nós temos aqui o soma 100%. É uma operação, recurso simples, que a própria planilha do Google já me dá quando nós fazemos seleção de células. Ele faz a somatória automática. E se você clicar nesse botãozinho aqui, você vai ver que a média é 17%, o mínimo é 12%, o máximo é 28% e são 6 valores no total e 6 números. Se fosse texto aqui no seleção, ele mostraria o texto. Prático, não é? Então vamos lá. Eu tenho R$ 1.876.000. E eu quero saber quanto é o percentual do governo. Eu vou multiplicar isso pelo percentual que está aqui, que é 17%. Pressionando Enter, o resultado será de 318.920. E acabou. Eu não preciso fazer mais nada. Essa fórmula, ao invés de copiá-la para baixo, nós podemos copiá-la agora para a direita, que o processo vai ser o mesmo. Veja só. Vou clicar sobre ela. Vou arrastar esse controle para a direita e você vai ver que cada uma dessas células vai me apresentar o resultado correto. Se nós editarmos uma fórmula aqui como esta, você vai ver que os mesmos 1.876.000 estão sendo multiplicados pela célula superior. Quando copiamos uma fórmula, uma referência de uma célula para o lado, a tendência é ele adicionar 1 à coluna. Se aqui ele estava utilizando a coluna, a célula A11, na próxima fórmula ele estará utilizando B11, depois C11, D11 e assim sucessivamente. E eu posso copiar essa célula aqui e copiar aqui para chegar ao resultado final. Se nós selecionarmos então agora todas essas células, nós vamos ter um valor de 1.876.000 que você pode observar lá na parte de baixo aí da sua tela. Fácil, não é? Então, perceba como é simples. No último exercício aqui eu tenho uma operação matemática. Eu quero saber quanto que dá essa equação. O exercício é bem simples, eu preciso colocar os valores que eu preciso multiplicar, que já estão definidos aqui, e atingir o resultado. Então vamos lá, A vale 5, B vale 3,3 e C vale 2. A formatação aqui está em dinheiro, não tem problema. Resultado, sinal de igual. Vamos copiar essa fórmula. Abro parênteses, o A que vale 5, mais o B que vale 3,30, elevado a 4. Fecho parênteses e vou multiplicar isso aqui pela célula do C que vale 2. Estamos aqui nessa operação. Menos, abro 2 parênteses, C, que é o 2, menos o B dividido pelo A. Fecho parênteses, conforme está aqui, mais, abro parênteses, A mais B elevado ao quadrado mais o C que vale 2. Fecho 2 parênteses e pressiono Enter. O resultado é 228. Perceba que se você fizer passo a passo, uma operação complexa como aquela, fica mais fácil. O que ele resolveu aqui primeiro? Ele foi eliminando os parênteses interiores, e por ordem de operação foi chegando ao resultado. Primeiro ele fez essa divisão para depois fazer essa subtração. Aqui é a mesma coisa, ele calculou primeiro essa potenciação para fazer as somatórias, e eliminando todos os parênteses até chegar ao resultado de 228. Último exercício, qual é o resultado da operação? 2 elevado ao quadrado mais 5 elevado ao cubo. Fácil. Sinal de igual, 2 elevado ao quadrado, ou seja, 2, símbolo de circunflexo 2, isso é 2 ao quadrado, mais 5 elevado ao cubo, 5 sobre 3. Pressionando Enter, o resultado é 129. Fácil. Então perceba que as operações matemáticas utilizando uma planilha como a planilha do Google são simples. Você tem 2 conceitos importantes na planilha, que são as fórmulas e funções que falamos lá anteriormente. As fórmulas são quando você utiliza os operadores matemáticos, que são 6.
E as funções é quando você precisa fazer algo a mais que você não consegue com os operadores matemáticos. Nós já aprendemos também várias funções, no nosso caso da planilha, mas a partir de agora nós vamos falar muito sobre funções. Só para você ter uma ideia, na próxima aula nós vamos falar sobre as funções estatísticas das planilhas do Google. As funções máximo, mínimo, maior, menor, média, conte valores, contar vazio, uma série de funções que vai ajudar você aí no seu dia a dia para extrair informações das suas planilhas. Lembre-se, boa parte do trabalho que você faz de análise é a extração de informações dos seus dados. E nós vamos conceituar um pouquinho, ou melhor, vamos falar já. Deixa para lá. Vamos falar no começo do próximo módulo, porque é importante você saber a diferença entre o dado e uma informação. Se tem dúvidas a respeito de qualquer cálculo que fizemos por aqui, recomendo a você então que faça esses exercícios de novo, fixe bem esse conteúdo, porque somente praticando você vai entender esses conceitos. E detalhe importante, no final desse treinamento você vai receber um certificado de participação. Para as empresas, esse certificado atesta que você conhece, mas é bem diferente se você sentar na frente do computador aí na empresa e eles falarem assim, faça análise do faturamento dos últimos 6 meses. Então, o objetivo que eu ofereço a você é conhecimento para que você possa executar essas funções de forma bem tranquila. Espero que tenha gostado. Nos vemos na próxima aula. Um abraço.